Boa noite, CB Mauá. Boa noite. Eu trouxe uma colinha porque eu estou um pouco nervosa, então posso esquecer. Então vamos lá. Eu sou uma filha amada por Deus, lutando nas áreas de religiosidade, procrastinação. Meu nome é Michele. Esse é um momento muito especial para mim, muito especial para nós que estamos concluindo esse ciclo. É o encerramento do primeiro ciclo do CR. Mas o que é o CR? O CR essa é a sigla que nós utilizamos, significa Celebrando a Recuperação. Ele é um programa que todos podem participar, tem a sua base, o seu respaldo bíblico no Sermão das Montanhas, que está lá em Mateus 5, as bem-aventuranças. No CR, nós encontramos um ambiente seguro e nós somos ali encorajados a crescer espiritualmente e crescer emocionalmente. Nós experimentamos a graça curadora de Jesus, aonde Ele nos ensina e nos livra dos nossos traumas, dos nossos vícios, dos nossos mau hábitos. A visão do CR é ver todas as pessoas vivendo de uma forma saudável e equilibrada nos seus relacionamentos com Deus, com as pessoas e consigo mesmo. Não sei se todos sabem, acredito que não, eu não conheço todos que estão aqui. Eu sou psicóloga de formação e não é à toa que eu escolhi essa profissão. Eu acredito muito na fala, eu acredito muito na cura através do falar. E o CR, para mim, foi experimentar na prática o que eu acredito. É vivenciar um momento muito importante, onde você tem certeza que muitas pessoas elas jogam as suas culpas no outro. Eu sou assim porque o outro, eu sou assim porque o meu pai, eu sou assim porque a minha mãe. E nós entendemos que o nosso maior inimigo se chama eu. E no CR eu consegui olhar para o eu. Então isso só provou aquilo que eu acredito. Para mim foi uma experiência extraordinária e eu convido a quem não participou participar. Esse foi só o primeiro. Agora vocês vão conhecer um grupo de pessoas que, assim como eu, decidiram lutar para viver neste mundo, nesta terra, enquanto nós estivermos aqui, viver o melhor que Deus pode proporcionar, vivendo um dia de cada vez, confiando que o Senhor fará tudo dar certo quando nos rendemos à sua vontade. Igreja, sejam bem-vindos à formatura do primeiro ciclo do CR. Obrigada.
Sou uma filha amada por Deus, vencendo nas áreas de codependência anulativa, rejeição e luto. Meu nome é Patrícia. Oi, Patrícia. Cresci em uma família de 5 pessoas. Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, sendo eu a filha do meio. E ser filha do meio, às vezes, não é fácil. Eu achava que não fosse fácil ser a filha do meio, me sentindo muitas vezes rejeitada por essa condição de nem ser a primeira filha e nem ser a filha caçula. Tenho certeza que cresci em uma família disfuncional, pois meu pai, devido aos problemas com a bebida, não conseguia cumprir o papel que se espera de um pai. Ao invés de sentir segurança, sentíamos medo, pois a qualquer hora do dia ou da noite, ele chegava em casa bêbado, quebrando e batendo em tudo. Chegamos por várias vezes ter que sair correndo nas madrugadas, fugindo dele. Lembro claramente, um domingo à tarde, eu devia ter uns 5 anos, eu acho. Minha mãe me tirou às pressas do banho, não tendo ela tempo de vestir uma roupa em mim. Tive que sair nas ruas enrolada em uma toalha de banho, até chegar na casa de uns amigos que pudessem nos socorrer. Mais ou menos, aos 6 anos, não me recordo a minha idade exata, meu pai foi embora de casa. E com isso tivemos dificuldades financeiras enormes. Fomos morar com a minha avó. Minha mãe, que depois de muitos anos cuidando somente de nós e de casa, teve que ir trabalhar novamente. E quem cuidava de nós era minha avó. Nesse período, passamos por muitas privações. Lembro que quando fui para a primeira série, tive que ir para a escola com um caderno e uma sacolinha de mercado, pois minha mãe não tinha condições de comprar uma mochila para mim, pois não tinha somente eu de filha. Me senti muito envergonhada, pois na escola que eu estudava, apesar de ser uma escola pública, era uma escola frequentada por crianças muito bem de vida. O tempo passou, minha irmã casou, minha mãe foi morar com meu irmão em uma casa que meu avô deu para ela morar. E eu, por opção, quis ficar com a minha avó. Aos 16 anos, comecei a namorar o Marcelo, meu primeiro e único namorado. Hoje, olhando meu passado, percebo que transferi para o meu relacionamento a expectativa de suprir toda a insegurança que vivi na minha infância. Aos 18 anos, fiquei noiva. No ano do meu casamento, em 2002, minha avó faleceu. E eu fui morar na casa dos meus tios. Foi uma fase bem difícil também. É muito ruim você morar de favor na casa dos outros. Minha mãe morava com meu irmão em uma casa de 2 cômodos, também de favor na casa do meu avô. Não tinha como eu ir para lá. Marcelo e eu brigávamos muito. Eu muito chata, manhosa, criada pela avó. E ele com um temperamento muito forte. Chegamos a terminar esse namoro por várias vezes. Mas apesar de amá-lo muito, minha insegurança sempre falava mais alto. Ele, 7 anos mais velho que eu. E eu sentia com ele uma segurança que nunca tive. E sempre o convencia a ficar comigo. Acho que nesse momento estava dando passos para a minha codependência. Eu o amava demais. E por ver um homem tão sério e tão maduro, buscava nele a estabilidade que eu nunca tive. Casamos e depois de 4 meses eu engravidei. Tive um filho lindo, o amor da minha vida. Achei que com a chegada do bebê, nosso relacionamento pudesse melhorar. Tive um casamento conturbado. Posso dizer que tive momentos felizes, mas nunca fui plenamente feliz. Nessa época, apesar de vir à igreja, sempre, eu não tinha um relacionamento com Deus. Me sentia bem longe de Deus, mas eu estava sempre aqui. Os anos passaram, e quando finalmente achei que seríamos felizes, pois tínhamos acabado de comprar uma casa linda, mudamos e passei os meses mais lindos da minha vida. Em um domingo à tarde, que parecia normal, recebi uma notícia que mexeu com as minhas estruturas. Recebi a notícia que meu tão amado esposo havia morrido. Pior que isso, ele havia sido assassinado. Meu Deus, que notícia era aquela? Nesse momento, me vi novamente perdida, sem ter para onde ir. E sem saber o que fazer, o que pensar, o que falar. E agora com um filho de 10 anos. Briguei com Deus, porque eu entendia passar por isso, mas o meu filho não. Essa dor imensa
Me deixou uma pessoa com raiva, desconfiada, totalmente insegura. Não sabia fazer nada sem pedir a opinião dos outros. Vivia em função do que as pessoas pensavam ou falavam, que era ou não para eu fazer. Isso, inclusive, me gerou uma insegurança enorme com futuros relacionamentos. Então, depois de muito tempo na igreja, conheci o CR. Comecei a frequentar, mas confesso que por várias vezes pensei em desistir, pois não queria encarar os quartos sujos do meu passado. Hoje, tenho conseguido voltar a ser protagonista da minha história, sem me preocupar tanto com a opinião dos outros. Tenho conseguido viver livre da rejeição que me aprisionava. Deus me mostrou um caminho para a recuperação. Eu me sentia rejeitada e com ódio que me cegava, e eu não conseguia perdoar. Mas o CR me ensinou que o perdão é abrir mão totalmente dos meus direitos. Direito de me sentir traída, de me sentir a vítima. E hoje, com a graça que Cristo me dá, eu consigo dizer, em alto e bom tom, para que o diabo me escute, que eu perdoo o Demétrios, o assassino do meu marido, a Renata, a mulher que estava envolvida com tudo isso, e o meu querido Marcelo. Hoje, a mágoa e a falta de perdão não me escravizam mais. Estou vivendo um dia de cada vez, acertando as circunstâncias do mundo como elas são, e não como eu gostaria que elas fossem, experimentando que não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Obrigada por me ouvir. Eu pedi para que vocês ficassem de pé, porque eu acho que é impossível ouvir uma história como essa e não aplaudir de pé o que Deus pode fazer na vida de alguém. Pode se sentar por um segundo. É incrível ver histórias de pessoas e vocês conseguiram ver um pouquinho da história de cada um deles através das placas. E a história de uma das pessoas que concluíram o ciclo do Celebrando a Recuperação. Na verdade, não foi o CR que fez esse milagre todo na vida dessas pessoas. 28 pessoas. Na verdade, foi Deus quem fez isso através dessa ferramenta poderosa que é o Celebrando a Recuperação. E o CR é para todos. É para mim, é para você, é para cada um de nós. Então, eu queria mais uma vez pedir que você compartilhasse comigo a alegria que eu sinto de estar aqui hoje, concluindo com eles mais um ciclo do Celebrando a Recuperação. O meu é o segundo. Aliás, eu preciso me apresentar. Eu sou uma filha amada por Deus. Eu luto contra a religiosidade, a codependência e a baixa autoestima. Meu nome é Raquel. E antes de ouvirmos o que vem em seguida, eu queria te convidar a compartilhar essa alegria que está no meu coração e aplaudir os formandos mais uma vez. Corajosos. Parabéns. Aleluia. Obrigado por acreditarem, obrigado por se entregarem e obrigado por ser parte disso. Amém. Queridos, eu quero falar com vocês agora um pouquinho sobre o que é o CR. Mas antes, as crianças estão liberadas para subir ao ministério infantil, porque eu sei que a palavra que a gente vai falar aqui agora elas não vão compreender, não é uma linguagem que elas compreendem. Hoje não tem os adolescentes vão entender o que nós vamos falar aqui, mas as crianças estão liberadas. Então, rapidamente, os voluntários do ministério já estão lá a postos no final do corredor. Você pode liberar o seu filho e ele vai ser acompanhado com muito carinho para poder receber uma palavra numa linguagem que ele pode entender. Muito bem, estamos prontos? Vamos orar a Deus?
Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por nos permitir e nos dar ferramentas como Celebrando a Recuperação, como as células, como os encontros, como os programas que nós temos aqui na igreja, como a igreja, uma comunidade de fé, onde podemos ser verdadeiros, transparentes, nos apresentar como nós somos, sem medo e sem reservas, e conhecer o Teu amor, da Tua vida e da Tua graça. Obrigado, porque o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem sido bom para com essa comunidade, e o Senhor está nos preparando para sermos mais humanos, mais parecidos com o Senhor, e experimentarmos o Teu amor, da Tua vida e da Tua graça, em nome de Jesus. E nós queremos receber a Tua palavra agora, nós queremos ser inspirados pelo Senhor por meio da palavra, e convidamos o Teu Espírito para estar no nosso meio e nos abençoar. E se você concorda com essa oração, você vai dizer... Amém. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre Celebrando a Recuperação, e eu procurei muitos textos na Bíblia para falar. Eu não queria ficar muito técnico aqui explicando o que é o CR, passos e tudo mais. Você ouviu apenas um testemunho por inteiro, e você ouviu 28 pequenas histórias apresentando como nós estávamos e como nós estamos hoje, caminhando um dia de cada vez, histórias de ansiedade, de medo, de prisão, de angústia, de ira, histórias que fazem parte do nosso cotidiano, no dia a dia, histórias pelas quais nós lutamos, pecados de sexualidade, de luto, e nós estamos enfrentando essas batalhas todos os dias. E esse é o poder do CR. Nós temos tantos outros testemunhos lindos para contar, dava para passar a noite toda aqui só ouvindo testemunhos. Nós perguntamos quem queria ler, 2 pessoas se colocaram à disposição, uma infelizmente não pôde estar aqui hoje, por uma situação que ela já está trabalhando e lutando e vencendo um dia de cada vez, mas nós temos muitas histórias para compartilhar com você. Mas eu quero convidar você não apenas a ouvir histórias, mas a ser parte da história. Efésios capítulo de número 3, versos de 14 a 19, eu quero te convidar a abrir o seu informativo ou acompanhar na tela junto conosco, e nós vamos ler Efésios capítulo 3, versos de 14 a 19, eu quero compartilhar algumas palavras com você a respeito do Celebrando a Recuperação. Antes disso, eu também participo do CR, acredito no CR e quero me apresentar para vocês. Sou um filho amado por Deus, que luta nas áreas de religiosidade, sexualidade, procrastinação, codependência. Meu nome é Rafael. E um dos princípios mais interessantes do CR, nós podemos nos apresentar como nós somos. Não nos apresentar atrás de títulos, atrás de figuras, atrás de máscaras, mas nos apresentar de verdade, como nós somos, como nós estamos e como nós estamos lutando. Por isso não tenho vergonha de dizer que eu sou um filho amado por Deus que luta, está lutando para ser mais humano. E eu quero, nesse texto de Efésios, tirar alguma reflexão para nós nessa noite. Efésios capítulo 3, versos de 14 a 19, é uma oração do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E ele diz: por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Fala comigo: em todas as dimensões. Ele diz: sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Ser cheio da natureza de Deus. Esse é o nosso objetivo. Nós como igreja, nós como cristãos, temos um objetivo somente. E o nosso objetivo é sermos cheios de Deus, sermos cheios da presença de Deus, lutar para sermos humanos, restaurada possa ser em nós a identidade de Cristo, a identidade que Deus imprimiu ali em Adão, antes do pecado. O que Deus espera que o ser humano seja, o que Deus espera que você seja.
Nós estamos nos recuperando de pecar. Se o homem tem um vício, o vício que nós temos é o vício do pecado. Todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado já está pecando, já está mentindo. Porque todos nós temos pecado. Todos nós vivemos no meio do pecado. O pecado está à nossa volta. O pecado está aqui dentro, o pecado está na sua casa, o pecado está no seu trabalho, na rua, na internet. O pecado está em todos os ambientes em que nós convivemos. O pecado está dentro do nosso coração. O pecado está no nosso olhar, nos nossos ouvidos. O pecado está nas nossas palavras. O pecado está à nossa volta. Nós vivemos no meio do pecado. E o CR não é segmentado. Não é para uma área ou outra. Eu vou lutar então no CR. Porque o CR, para quem não sabe, é um programa de 12 passos. Onde nós nos reunimos aqui uma vez por semana. O primeiro ciclo aconteceu às terças-feiras. O próximo ciclo inicia agora na primeira quarta-feira de abril. Nós vamos mudar para quarta-feira. Para quem não pode vir na terça, agora vem na quarta, às 8 horas da noite. E nós nos reunimos aqui para estudar um passo baseado nos 8 princípios das bem-aventuranças: sair da negação, aceitar, admitir a sua impotência, reconhecer que existe um poder superior que pode nos curar. A gente participa do estudo de passos e a gente senta em grupos pequenos para compartilhar da nossa vida, sem medo, sem vergonha, sem pudor, simplesmente sendo quem nós somos. Pastor, se eu falar quem eu sou, as pessoas vão me julgar. Na igreja é verdade. Se você falar quem você é na igreja, na família, no trabalho, as pessoas vão te julgar. Mas no CR está todo mundo lá na mesma condição. Está todo mundo lá no mesmo barco furado. E aí você sente e vê que está todo mundo na mesma situação. Então ninguém está lá para te julgar ou te condenar. Pelo contrário, eles estão junto com você para admitir que eles precisam de um poder superior. Eles precisam de Deus. E nós damos nome a esse poder superior. E o pecado é uma constante na nossa vida. Assim como um alcoólatra, ele nunca pode falar: eu não sou mais alcoólatra, eu sou ex-alcoólatra. Ele sempre é um alcoólatra em recuperação. Porque o dia que ele pisar na bola, o dia que ele ativar o gatilho de novo, que seja o gatilho dele um gole da bebida, seja o gatilho dele uma depressão, uma briga, qualquer gatilho que ele tenha, o dia que ele ativar o gatilho, ele volta a ser quem ele era. Se ele não lutar para se recuperar, não lutar para ficar longe dos gatilhos. A mesma coisa é a nossa vida com o pecado. Nós aceitamos Jesus, nós conhecemos o Cristo, nós nos livramos do nosso pecado. Mas nós temos que tomar cuidado com os gatilhos da nossa vida. Por isso que eu sou um pecador em recuperação. E o CR não é apenas dividir em segmentos. Esse ciclo eu vou lutar contra a procrastinação. Esse ciclo eu vou lutar contra o descontrole financeiro. Esse ciclo eu vou lutar contra a codependência. Esse eu vou lutar contra o luto. Esse eu vou lutar contra a ansiedade. Esse eu vou lutar contra tantas as áreas que nós apresentamos aqui com grupos de recuperação. Mas o CR não é segmentado para uma área ou para o outro. Eu vou me libertar disso e depois daquilo, porque senão você pensa assim, quantos anos vai ter que passar no CR? Até você se libertar de todos os seus pecados. Pastor, eu tenho aqui 100 pecados no meu coração. Tenho 100 áreas de luta. Você fala que tem 100, eu falo: você é mentiroso. É que você não está olhando direito. Você tem muito mais que isso. Imagina um endemoniado gadareno, que ele tinha uma legião de pecados, uma legião de demônios. Imagina quantos ciclos do CR ele teria que fazer. O resto da vida no CR. Mas o CR não é para a gente entender nessa perspectiva apenas de que estamos lutando contra uma área ou outra. O CR e o Evangelho nada mais é do que você falar: eu estou readquirindo, eu estou lutando pela minha humanidade. Eu estou lutando pela minha perfeição. E hoje, o que atrapalha a minha perfeição é isso. Hoje o que me atrapalha de caminhar na direção da perfeição, o que me atrapalha de caminhar na direção da humanidade, de ser humano, como Deus quer que eu seja, é isso. Então eu decido lutar nessas áreas, eu decido enfrentar esses gigantes. O CR é o reconhecimento de que nós somos pecadores e estamos nos libertando do controle do pecado na nossa vida, e substituindo o controle do pecado pelo controle do Espírito. Substituindo o gatilho do pecado, que leva você a ficar irado, a brigar com a sua família, a reclamar com todo mundo, que leva você à sexualidade, ao adultério, à traição, à mentira, ao luto, à ansiedade. Você está lutando contra o pecado, que é o gatilho que leva você a se manter no pecado, a se perder, a ser governado pelo pecado. Você está substituindo o controle do pecado pelo controle de Cristo. Fala comigo: nos revestindo com a nova natureza criada por Deus. Quando nós olhamos o Novo Testamento, muitas vezes Paulo fala assim: se revistam.
O que é se revestir? É me cobrir de novo. Não é apenas se vestir. Ele fala se revestir. Nós recebemos a natureza de Deus e todos os dias nós temos que nos revestir. O dia que eu não troco de roupa, o que acontece com você? Passa um dia inteiro com a mesma roupa. Dorme e acorda no dia seguinte. O que acontece com você? Você toma banho uma vez por semana? Na Europa talvez dê, porque lá não faz tanto calor igual aqui, né? Aqui não dá, eu tomei um banho antes de vir para a igreja e vou sair daqui e vou ter que tomar outro. Por quê? Eu vou ter que me lavar, me revestir todo o tempo. Porque a convivência está gerando em mim algo que não pertence a mim. Não me deixa feliz. E nós temos que nos revestir de Cristo todo o tempo. Então esse revestimento não é de uma área ou de outra, mas é de toda a nossa vida. O problema é porque eu tenho o hábito de pecar, pastor. Porque eu tenho o hábito de mentir, porque eu tenho o hábito de roubar, porque eu tenho o hábito de me entregar à sexualidade, porque eu tenho o hábito da religiosidade, porque eu tenho esse hábito. Quando não é esse, é esse, quando não é esse, é esse, quando eu me curo dele, aparece outro. É porque eu estou me recuperando da minha condição humana. Eu estou celebrando a restauração da minha humanidade. Porque se você olha só para o pecado, se resolve um, aparece outro, o tempo todo. Nunca vai ser 100%. É igual uma propaganda de sabonete que passava lá que mata 99,9% dos germes. Por que não fala que mata 100%? Porque uma hora vai aparecer um novo. Ninguém pode falar, a gente mata todos os germes. Vem aqui para a igreja e acabou os seus problemas. Pelo contrário, agora você vai começar a descobrir o seu problema. E eu vou lutar um dia de cada vez. Então o problema, o meu foco não está no pecado, mas o meu foco está na restauração daquilo que Deus quer que eu seja. Na restauração da minha humanidade. Deus quer restaurar em você a sua humanidade. E nesse processo do CR, nesse processo de restauração da humanidade, não só o CR, vamos tirar o CR um pouquinho de lado e falar da nossa jornada de vida. Na nossa caminhada de vida para restaurar quem nós somos de verdade, duas coisas acontecem. A primeira, eu estou recuperando a minha humanidade. A nossa caminhada é para recuperar a imagem e semelhança de Cristo. O homem pecou e se distanciou de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem, Adão, e colocou nele a sua imagem e semelhança. Então a natureza do homem, e entende criação como você quiser entender. Eu falo da criação daquilo que Deus colocou no homem. Deus colocou no homem uma humanidade. E o homem sem a humanidade, ele se torna apenas um animal. O que nos difere dos animais é a nossa humanidade. É o sopro de Deus, é a nossa racionalidade. Mas o homem no pecado, ele se torna irracional. O homem quando está vivendo no pecado, ele não pensa no que ele está fazendo. Ele não pensa que aquele vício, aquele ciclo vai levar ele à morte. Ele não consegue raciocinar. Ele deixa de ser racional e se torna instintivo. O homem no pecado, ele está como um cachorro, que volta ao próprio vômito. Porque ele só faz as coisas por instinto e não mais pela razão. Ele perdeu a razão, ele perdeu a natureza de Deus. E a nossa caminhada, ela gira em torno de recuperar a natureza de Deus. Fala comigo, recuperar a natureza de Deus. Então é recuperar a humanidade. Hoje a minha realidade é que eu não estou conseguindo ser humano, por quê? No meu caso, o que me impede de ser um humano perfeito, daquilo que Deus tem para mim? O que me impede é a minha procrastinação. Quando eu deixo para depois o que eu tinha que fazer. O que me impede é a minha luta na sexualidade. O que me impede é a minha religiosidade. Ela me impede de ser aquilo que Deus quer que eu seja. Então quando eu fico preso nesses gatilhos, eu estou deixando de ser humano. E o CR nada mais é do que uma ferramenta para ajudar você a tirar da frente esses gatilhos. Ajudar você a parar de negar que os problemas existem. Parar de negar que a situação existe, porque ela existe, você sabe disso, mas você faz de conta que não existe. Você acredita na mentira que você conta para você mesmo. E você acha que está tudo bem. E é hora de parar de negar o problema. Admitir a nossa culpa e falar, eu sou culpado sim, mas eu sou um filho amado por Deus. Eu tenho um Deus, eu tenho um poder que pode me ajudar a me recuperar. Então, a primeira coisa que acontece é isso. A gente começa a restaurar a nossa humanidade. E por isso que eu elegi esses problemas para lutar. O que está me atrapalhando nessa restauração são esses problemas. Então talvez você olhou para as pessoas aqui se apresentando e você pode ter se identificado com alguns desses problemas. Ou todos eles. Ou algum que nem foi apresentado aqui, você sabe que é um problema para você. Você sabe que isso está atrapalhando você de ser bom marido, de ser boa esposa. Você sabe que isso está atrapalhando você de ser um bom cidadão. Você sabe que isso está atrapalhando você de ser uma boa mulher, um bom homem. De ser pleno como Deus quer que você seja. Você sabe o que é.
Então é isso que você tem que lutar primeiro, tirar da frente, porque independente de quem você seja ou contra o que você está lutando, antes de tudo, você é um filho amado por Deus. Então a primeira coisa que nós temos que entender é isso, nós estamos caminhando para recuperar a nossa humanidade. E a segunda coisa que nós não podemos perder de vista, nós precisamos ter uma ideia lúcida e clara do que você quer dizer com aprendendo a ser humano. Qual é o modelo de ser humano que nós temos? Aprendendo com quem ser humano? O que é ser humano? O que é recuperar a humanidade? Eu não falo do homem natural, eu não falo do homem carnal, porque nós somos humanos e temos o pecado à nossa volta. Mas quando eu falo de recuperar a humanidade, eu não estou falando dessa humanidade terrena que nós nos tornamos, dessa bagunça que a sociedade se tornou. De quem nós estamos falando? O que nos diz que nós não sabemos o que é ser humano? O que nos diz que nós não sabemos o que é ser gente de verdade, honesta, verdadeiro? Uma das coisas que dizem para você talvez é porque você mente, porque você não consegue parar de mentir, e todo mundo já disse isso para você, ou porque você é ansioso demais, e isso atrapalha você de ser humano, de ser pleno, ou você é codependente, você quer impor sua vontade para as pessoas, e você só fica feliz quando está todo mundo fazendo o que você quer que as pessoas façam, ou você é codependente anulativo, que você vive em função da vontade dos outros, você vive em função do que os outros acham de você, ou deixam de achar de você. Isso está impedindo você de ser humano, e você vive um personagem, você não vive a sua vida, você vive a vida de outra pessoa, você usa máscaras, você não consegue chegar na sua família e ser autêntico, você veste um personagem de pai, na igreja você veste um personagem de crente, no trabalho você veste um personagem, seja ele qual for, não sei, mas você não é você, isso quer dizer que você não é humano, você está deformado, você está deturpado, você perdeu a sua identidade. Então eu sei que eu não sou autêntico porque eu me escondo, e quando nós nos escondemos, nós perdemos a referência de humanidade. E o que é ser humano? Qual é o conceito de ser humano? O que é ser humano pleno? Eu consigo encontrar a resposta para essa pergunta com a insatisfação. Eu só sei que ser humano não é o que eu estou sendo agora. Eu só sei que ser humano não é o que a gente está vendo aqui. Não é o que você sai aqui na cidade e vê. Ser humano não é o que nós assistimos há poucos meses atrás, que aconteceu lá no Espírito Santo, quando não tinha polícia, não tinha autoridade, não tinha lei, e as pessoas como animais batiam umas nas outras, faziam justiça com as próprias mãos. Eu sei que isso não é ser humano. Eu sei que ser humano não é as pessoas roubarem umas às outras, como a gente vê acontecendo na nossa cidade o tempo todo. Eu sei que ser humano não é aquele homem que está agora cometendo adultério, traindo a sua esposa, aquela mulher que está traindo o seu marido. Isso não é humanidade. Eu sei que ser humano não é o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos longe dessa dimensão da qualidade do ser humano. Então, para onde eu olho quando eu quero descobrir o que é ser humano? Quem me ensina? Qual é a minha referência? Quando a gente tira o CR, o limitador, tira do CR o limitador de dizer apenas que nós estamos lutando contra isso ou lutando contra aquilo, e nós ampliamos o entendimento de que o CR não é apenas uma luta contra um pecado ou outro pecado. O CR não é para aquelas pessoas. Por que eu estou aqui vestindo a camisa do CR? Eu como pastor, que todo mundo pode olhar e falar, mas o pastor é o pastor. Por que eu estou aqui vestindo a camisa do CR e me apresentando como eu sou? Porque o CR é para todo mundo. E quando nós tiramos do CR a luta contra um pecado ou outro pecado, a luta de A ou de B ou de C, quando nós tiramos do CR essa perspectiva, nós mergulhamos na perspectiva correta, de que eu sou um filho amado por Deus, que luta para aprender a ser humano. Fala comigo assim, eu sou. Tá fraco, fala eu sou um filho amado por Deus, lutando para aprender a ser humano. Então o desafio de Deus para nós é que você seja humano. O que é ser um filho amado de Deus? Alguém que luta para ser humano de verdade. As lutas que nós elegemos são apenas coisas que estão na frente. Estou sendo claro quanto a isso? Sim ou não? E para isso ser humano, para ser humano assim, eu luto com isso. Então eu dei toda essa volta só para dizer para vocês que o CR não é apenas uma luta contra um pecado A, B ou C. O CR é a nossa luta na caminhada de nos tornarmos seres humanos de verdade, de nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos. E eu posso dizer que o CR não é um ministério dentro da igreja. O princípio que nós estamos trabalhando aqui é a própria essência do Evangelho.
E quando você não entende o Evangelho, você entende o Evangelho na perspectiva religiosa, os religiosos olham para o cego e falam, misericórdia. Por quê? Ele não consegue entender o que é ser humano, a essência de Cristo. Porque para o religioso, o ser humano é ser o reflexo da religião, é fazer as coisas. Então se eu faço isso, eu faço aquilo outro, que está no livrinho da religião, então eu sou um bom crente. Pode estar longe da verdade aquilo, longe da humanidade, mas eu sou um bom crente. Mas o Evangelho diz o quê? Você não tem que fazer nada, já está feito. Você só tem que dizer, Senhor, eu me arrependo. Eu assumo a minha condição de incapaz, de impotente, e eu aceito a sua graça, o seu perdão e o seu amor. Por que tantas pessoas estão longe das igrejas hoje? Por que tantas pessoas estão longe do Evangelho hoje? Porque a igreja, como ela está se apresentando, ela está dizendo para as pessoas o que elas têm ou não têm que fazer. A igreja só está apontando o dedo para as pessoas, você está certo, você está errado. E não há a plenitude de entender que nós somos imperfeitos. E nós precisamos sim do amor de Cristo. O Evangelho de Jesus não é outra coisa senão a restauração da nossa humanidade. Aprender a ser como Jesus foi a igreja católica ao longo da história. Cabelão, né? Eu tentei também, mas não deu. Se fosse depender disso, eu ia falar, ó, Rafael, você não tem salvação, né? Leandro também, né, Lê? Acabou. Se fosse depender de ser parecido com Jesus, ter o cabelão de Jesus e a barba de Jesus, a barba eu até dou conta, o cabelo já era. Mas não é essa a imagem de Jesus que nós temos que ter. Não é a imagem de Jesus na cruz que nós temos que ter, mas é a imagem de quem Ele era como ser humano. Qual era a sua prática de vida? Qual era a sua prática relacional? Qual era a sua prática de fé? Qual era a sua conduta a respeito das pessoas? Como Ele aceitava as pessoas? Como Ele amava as pessoas? Como Ele não julgava as pessoas? É isso que Deus tem para nós. E a lógica do CEG se torna uma expressão do que é a igreja, ou deveria ser. Um ambiente onde nós podemos nos apresentar sem máscaras, compartilhando as nossas lutas, aprender a ser humano como Jesus. Esse é o modelo de humanidade. Aí você fala, pastor, mas essa igreja aí não existe. Eu tenho que concordar com você, realmente. Nem aqui. Chega aqui não e vai falando assim, que vai sair fofoca do seu nome. Mas no CR nós estamos conseguindo criar esse ambiente. Porque aqui tem muita gente que acha que é melhor que a outra. Aqui, nesse espaço aqui, ó. Tem muita gente que se julga superior ao outro, ou controla melhor as coisas. Isso é igreja, isso é religião. Agora no CR, o próprio CR, a pessoa não consegue entender esse princípio. Por isso que ele tem que abrir mão da religiosidade. Para se despir do seu preconceito e falar assim, eu também sou um ser humano deturpado, e eu preciso da graça de Deus. Tudo que nós precisamos se chama a graça de Deus. Tudo que nós precisamos é o quê? A graça de Deus. E essa é a lógica da igreja. Restaurar a imagem e semelhança de Deus em mim. Isso não é um programa, isso é minha vida, minha jornada. Aprender a ser gente, acertar as contas com Deus, comigo mesmo e com as pessoas. Esse é o tripé do CR. Esse é o tripé do Evangelho. O Evangelho trata de como você se relaciona com Deus, como você se relaciona com você mesmo e como você se relaciona com as pessoas que estão à sua volta. Esse é o tripé. E nós lutamos contra as circunstâncias na nossa jornada para ser gente, ser humano, à imagem de Jesus. Voltando ao texto que nós iniciamos aqui, Paulo na oração lá no verso 16, ele fala assim, eu peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. O Espírito de Deus vai fazer alguma coisa no íntimo do meu ser. Lá dentro de você, no seu espírito, na sua alma, no seu coração, onde você é você mesmo. Porque o que eu vejo na sua cara não é você. Dá um sorriso para mim aí, todo mundo. É fácil, não é? Esse sorriso representa o que está lá dentro de você? Então não é da cara que Deus está falando. Mas quando Paulo ora aqui, ele fala, por meio do seu Espírito, que Ele dê a vocês poder, para que vocês sejam espiritualmente fortes. Um poder no íntimo, na outra tradução fala, um poder na alma. E o Espírito de Deus é poder na alma. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Aonde Ele vai viver? No coração, para que você estabeleça uma relação com Cristo, que é a imagem, a sua referência de humanidade, e seja escrita no coração de Cristo, vive em você. A humanidade restaurada ao modelo de fábrica. Então, por meio da fé, Cristo vive no coração de vocês. Por que Cristo vive no coração? Porque Cristo é o original de Deus. Deus criou Adão. Aí Adão foi pai de uma geração perversa, que se distanciou de Deus.
Aí Deus falou, não está dando certo isso. Como que eu vou restaurar a imagem na humanidade? Como que eu vou redimir a humanidade? O que eu faço? Vou mandar o original de fábrica. Ele mandou Jesus, que é a redenção, a restauração da imagem de Deus para nós. Então, quando nós entendemos isso, nós olhamos para esse texto e Paulo está dizendo, por meio da fé, Cristo vive no coração de vocês, essa imagem nova de Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo, em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Alicerce no amor. Esse verso 17 e 18, na tradução à mensagem, que é uma paráfrase bíblica do pastor Eugene Peterson, ele fala assim, da dimensão insondável do amor de Cristo, experimentem a largura, testem o comprimento, subam às alturas e vivam uma vida cheia de plenitude de Deus. Fala comigo, testar Deus. Sabe, explore o amor de Deus. Vá lá, vá em toda a medida dele, vá em toda a altura dele, suba nas alturas, descubra o comprimento, descubra o quanto Deus te ama, viva uma vida cheia de Deus. E ele fala, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, eu peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês, com a sua natureza. Vamos então entender o que é o Espírito de Deus em nós nesse texto. Primeira coisa, o Espírito de Deus agindo em nós, quando nós permitimos que Ele entre no nosso coração, como Paulo está pedindo para que isso aconteça na igreja de Éfeso. Primeira coisa, o Espírito vai interferir na profundidade da sua alma. Então escreva aí a palavra profundidade. A primeira interferência que o Espírito faz é na sua alma. Ele toca no profundo da alma, lá onde divide a alma e espírito. Deus trabalha lá dentro. O Espírito de Deus, além de trabalhar na profundidade da sua alma, ele vai te vincular a Cristo. Então, outra palavra que você vai escrever é vincular. No verso 17 fala que ele vai criar em você um vínculo com Cristo. Cristo vai viver no seu coração. Um modelo de humanidade dentro de você. Criar o vínculo. Verso 18, ele vai te conectar com todo o povo de Deus. Ele vai fazer o quê? Então não existe vida de igreja sem conexão com as pessoas. Se eu quero experimentar o amor de Deus, eu tenho que experimentar as pessoas. Eu tenho que estar aberto para as pessoas. Eu tenho que estar aberto para os relacionamentos com as pessoas imperfeitas. Isso é a conexão. É essa conexão com o povo de Deus que vai permitir que eu receba o Espírito de Deus, que eu receba o modelo de Cristo para mim. Aí o verso 18, a parte B, ele fala assim, ele vai te levar a compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Então a quarta palavra é compreender. Estou indo muito rápido? Não? E quando eu compreendo Deus em toda a sua dimensão, o verso 19 continua dizendo Paulo para nós, e mesmo sendo impossível conhecê-lo perfeitamente. Aqui entra um ponto muito importante para a gente pensar. Paulo fala assim, você tem que conhecer Deus. Tem que ser humano igual Cristo. Aí ele fala, tá bom, eu sei que é impossível. Aí você fala, pô Paulo, e agora? Você acabou de falar para mim que eu tenho que deixar o Espírito entrar na profundidade da minha alma. Que eu tenho que ter Cristo gravado no meu coração como modelo. E estar conectado com a igreja. Aí ele fala, eu sei que isso é impossível. Isso é o quê? Aí fala, pô, acabou, né? A mensagem acaba aqui então. Já era. Se tudo que você falou agora é impossível, o próprio texto diz, mas o que Paulo fala? Mesmo assim tenta. Pode parecer impossível, mas vai tentar, vai lutar. Por isso que eu sou um filho amado por Deus que faça o quê? Que luta. Eu luto, porque eu sei que é impossível, mas eu não vou deixar de lutar. Então escreva aí a palavra lutar. E quando nós lutamos, o Espírito vai encher completamente o seu ser, com a sua natureza. Deus enche o seu ser com a natureza que é Ele. Isso é o CR. Isso é o CR. Interferir na profundidade do seu espírito, da sua alma, te vincular com Cristo, te conectar com a igreja, te levar a compreender o tamanho do amor de Deus, te ensinar a lutar um dia de cada vez, um passo de cada vez, aceitando as coisas do mundo como elas são e não como eu gostaria que elas fossem, e encher o seu ser com a plenitude de Cristo. Fala comigo, plenitude de Cristo. Agora vamos fazer um exercício.
Vamos ler isso aqui de trás para frente? Se a gente ler o texto de Éfeso de trás para frente, a gente tem um entendimento melhor. Às vezes é bom fazer isso com a Bíblia, tá? Você entende o texto, depois você volta nele. Dá volta de ré. Não vai ouvir a Xuxa cantando não, tá? Colocar o disco do reverso lá, não vai ouvir. Aqui você vai ouvir Deus falando de novo. Você vai e volta. Deus fala na ida e Deus fala na volta. Quando você lê o texto, vamos pegar esses pontos de trás para frente. Como nós vamos ser cheios de Deus? Como que nós vamos ser plenos? Como que a gente vai ter o nosso ser cheio de Deus? Como? É impossível, mas a gente vai lutar. Qual é a luta que eu estou apresentando? Qual é a ferramenta que eu estou apresentando para a luta hoje? Celebrando a recuperação. Experimentando a largura, o comprimento, a profundidade de Deus. Na luta eu vou experimentar Deus, eu vou testar. Por isso que é um teste. Deus fala, vai lá, conheça Deus, vai na profundidade, toca em Deus. Toca na graça. Seja abraçado pelas pessoas, experimenta Deus, luta. E quando você luta, você experimenta. E onde eu experimento Deus? Na comunhão com os irmãos. Não tem como experimentar Deus sem comunhão. Não tem como experimentar Deus sem gente. Porque Deus habita no meio das pessoas. No meio dos louvores do seu povo. Tá? Deus habita no meio do louvor. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então quando o povo está reunido, ali tem Deus. Ali está a ação de Deus, naquela bagunça que é a igreja, ser humano, gente, é conexão, é célula, é família. Eu vou experimentar Deus. E quando eu experimento na comunhão, de que maneira eu vou conseguir chegar mais perto de Deus? Através da comunhão. E eu sou vinculado a Cristo em amor. Por meio de quem? Por meio do Espírito, que vai interferir na minha alma. Então a gente leu de trás para frente o texto. Conseguiu observar isso? A resposta está aqui. Quem aqui quer ser cheio de Deus? Quer ter o seu ser pleno em Deus? O caminho está aqui para nós. Luta por isso. Lute para ter os melhores dons. Testa Deus, vai até os limites, vai em todos os lugares, se conecta com Deus de todas as formas. Experimenta a comunhão. Eu sei que é difícil, porque gente é difícil, ser humano é difícil, mas experimenta a comunhão. Se vincula com Cristo em amor. Se vincula com a palavra, tenta praticar a palavra. E quando você na comunhão se vincula com a palavra, o Espírito de Deus vai tocar no profundo da sua alma. E nós podemos ouvir histórias como nós ouvimos aqui hoje. Pode ser a sua história aqui amanhã. Pode ser o seu caminho aqui amanhã. Tudo depende da sua disposição. A plenitude de Deus em nós é o resultado de uma experiência de amor. Fala comigo, experiência de amor. E onde a experiência de amor acontece? No meio da comunhão, onde você toca e é tocado pelo amor de Cristo, sem julgamento, sem condenação, sem hipocrisia, unicamente amor. Agora isso não quer dizer que todo mundo que vai te tocar na comunhão vai te tocar em amor, porque mesmo no meio da igreja as pessoas vão te tocar com julgamento, elas vão te tocar com desdém, elas vão rejeitar você, mas uma hora vai aparecer alguém, que tem gente santa no meio da igreja. Tem gente boa, que ama de verdade no meio da igreja. Uma hora alguém vai te tocar em amor. E quando alguém tocar, você vai perceber que alguma coisa aconteceu com você. Quando você tocar alguém que recebe o seu amor, você vai perceber que alguma coisa saiu de você. Mas a experiência de transformação, ela acontece no meio da igreja. Essa experiência só acontece no contexto de amar e ser amado. No meio das relações verdadeiras e puras. Esse é um ambiente difícil, mas é o nosso ideal. Isso é ser igreja. Fala comigo, ser igreja. Um ambiente de amor, de aceitação, de perdão, de não julgamento. Um ambiente onde nós não separamos as pessoas, onde nós não julgamos, onde não condenamos as pessoas. Eu falo, nem parece igreja, né? Fala, pastor, que igreja é essa aí? É a igreja que a Bíblia apresenta para nós. O que nós fizemos da igreja é outra coisa. O que o homem faz da igreja, essa igreja como corpo, mas um corpo esquizofrênico, né? Um corpo descontextualizado, um corpo com problema de corpo, com doença. É a igreja que Deus quer restaurar. Uma igreja que não faz acepção de pessoas, que não julga as pessoas, que não condena as pessoas, mas uma igreja que vive uma vida de amor. Essa é a utopia que eu tenho. Sim, é difícil, mas eu vou lutar. Eu vou amar. Eu vou ser alguém no meio da multidão que toca o outro em amor.
Esse ambiente é tão difícil que nós precisamos, né, de programas para ajudar. Era para ser natural, a igreja tinha que ser assim. Mas como esse ambiente é tão difícil na igreja, a gente precisa de programa. Aí vem o CR, aí vem o trilho do Salvo Vencedor, aí vem a célula, aí vem o devocional, aí vem a vigília. Aí vem os programas que a gente apresenta para tentar criar esse ambiente de amor. Mas todo o nosso desafio, todo o meu desafio, o chamado de Deus para a minha vida é um só. Deus não me chamou para implantar modelo, sistema, Deus não chamou para ninguém gostar de mim também não. Deus me chamou para tocar as pessoas em amor. Você não está aqui no mundo para ser aceito pelas pessoas. Você não está aqui no mundo para ser o queridinho. Você não está aqui no mundo para vencer, para ser o espelho. Todo esse enroscou agora. Antropocentrismo. Deu. Esse evangelho baseado no homem, no eu, que invadiu a igreja. Você não está aqui para isso. Você não está aqui para ser reconhecido. Você está aqui para ser selecionado por Deus para tocar as pessoas em amor. Elas gostem ou não de você, toque-as em amor. Elas estão falando mal de você, ame as pessoas. Elas estão julgando você, amontoe brasa nas pessoas, mas ame de verdade, não de maneira fingida. Paulo diz em Romanos 12, amem uns aos outros com amor verdadeiro, que não haja fingimento entre vocês, mas toque as pessoas em amor. Esse é o chamado de Deus para nós. Se tudo que eu falei aqui você não entendeu nada, guarda isso que eu estou falando. Se você entender isso aqui, já valeu a mensagem de hoje. O seu chamado, o seu desafio, o que Deus convida você a viver e a praticar, é tocar as pessoas em amor e permitir que as pessoas te toquem em amor. Vá em amor para as pessoas e abra o seu coração para que o amor que Deus está derramando através das pessoas chegue até você. Esse é o desafio de Deus para você. Estratégias para promover esse ambiente de amor do Cristo, que proporciona um espírito de uma interferência profunda na alma. Sabe aquele amor, quando você entra, você sente que alguma coisa bateu lá dentro? Quem já experimentou isso aqui? Se não experimentou ainda, essa é a hora de você conhecer Jesus. Quando você conhece Jesus e os enviados de Cristo, quando você experimenta o amor através das relações, e não é conhecer o Jesus místico, o Jesus transcendental, que esse está além da minha consciência. Não adianta falar para você vai conhecer um Jesus aqui transcendental. A gente está fora da nossa consciência. Ele pode se manifestar como Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas a experiência que eu acredito que Deus tem de amor para nós, aqui na comunidade, ela é real. E ela acontece através dos relacionamentos. Quando você se permite, parece que até mentira. Quando alguém te toca em amor, quando alguém faz uma coisa por você, quando alguém ama você, você fica até desconfiado. Porque ninguém está acostumado a receber amor de graça. Simplesmente assim, não tem almoço grátis. Então quando alguém vem e te ama, você fala, opa, que negócio é esse? Quando alguém vem e paga um preço para você, te perdoa, sem você fazer nada. Você fala, quem está querendo comigo? Alguém te convida para o churrasco lá na casa dele, sem pedir nada em troca para você. Não quer namorar você, não quer conquistar você, não quer que você dê um trabalho para ele, ele não quer nada, ele só quer amar você. Você fica assim, porque negócio é esse? Porque a gente não está acostumado a receber amor. Ninguém está acostumado a ser amado, simplesmente sem esperar nada em troca. Mas é isso. Eu só quero que Deus descubra. Eu quero que Deus descubra você. Que você se apresente a Ele e fale, Senhor, eu quero ser amado por Ti. Eu quero amar as pessoas. Tudo que Deus quer é que você descubra que Ele te ama, porque você é um filho amado por Deus. E Ele quer tirar de você essa bagagem que você está carregando. Essa bagagem de medo, de angústia, de sofrimento, de rejeição. Essa bagagem do seu passado. Toda essa história que você está carregando, todo esse trauma que você carrega com igreja, com pessoas, com casamento, com família, com filhos, com pais. Todo esse estrago que as pessoas fizeram na sua vida. Porque nós somos avariados, sim. E aí entra o segredo do CR. Que o amor de Deus em ação. O ambiente onde você encontra alguém que te ama de verdade. Alguém que não te julga, não te condena. Não te rejeita, mas te ama. Isso vale para a igreja toda. Esse é o nosso ideal. Esse é o ideal de Cristo. A gente está estragado como ser humano. Todo mundo está variado, está quebrado. E nós somos quebrados por quem?
outros seres humanos. Nós somos quebrados porque nós somos avariados pelas pessoas. Talvez você é avariado pelos relacionamentos, uma traição, uma mentira, um roubo, um adultério, uma agressão verbal. Você é avariado pelos seus pais, pelos seus parentes, por uma agressão física, um abuso sexual, um abuso espiritual. Você é avariado, nós somos avariados pelas pessoas. Mas o problema do ser humano quebrado e avariado é quando ele acha que ele não serve para nada, que ele tem que ser tratado como uma coisa quebrada. O que você faz com coisa quebrada? Joga lá fora, guarda num canto escuro da sua casa. E o problema do ser humano é que quando ele acha que a culpa é dele. Não, eu mereço ser jogado mesmo, eu mereço, eu não sirvo para nada, porque eu estou quebrado, eu estou avariado, eu não funciono mais, eu vou ser jogado fora mesmo. Esse é o problema do ser humano, que é tratado como um objeto que não tem uso, que não importa para Deus. Mas aí de repente você conhece o amor de Deus, e Deus olha para você e fala: eu sei que você está quebrado, eu sei que você está estragado, eu sei que você é viciado, eu sei que você é mentiroso, eu sei que você é corrupto, eu sei que você não presta, eu sei quem você é, eu sei o que você fez, eu sei o que você está pensando. E quando você descobre esse amor que fala: eu sei quem você é, mas apesar de quem você é, eu te amo, e eu quero restaurar minha relação com você. Apesar de quem você é, eu quero trazer você para perto de mim. Nós somos curados pelo amor. Somos curados pelo amor. Nós somos o quê? Nós somos curados pelo amor. Tem até um versículo que fala, né? Por um poeta do nosso tempo: seu amor me cura de uma loucura qualquer. Nós somos curados por esse amor. Um amor que não é do homem, um amor que não é das pessoas, um amor que é de Deus. Ele emana de Deus e flui através de nós. E quando nós nos entregamos para esse amor, quando nós nos abrimos para esse amor, quando nós permitimos ser tocados por esse amor, nós aceitamos a cruz de Cristo. Você começa a se amar, você começa a se respeitar. Aquela pessoa que não tomava banho começa a tomar banho, que não se arrumava começa a se arrumar, porque agora ela se ama. Aquela pessoa que estava para baixo, deprimida, humilhada, distante de Deus, distante das pessoas, distante de quem ela é de verdade, distante da sua humanidade, de repente ela redescobre quem ela é. Ela descobre a beleza que existe dentro dela, porque Deus a escolheu. E mesmo machucado e quebrado e quebrantado e rejeitado pela sociedade, rejeitado pela igreja, pelo sistema, pelas pessoas, mesmo assim ela está aberta para aquilo que Deus tem. E existe alguém que, apesar da sua avaria, ele ama você do jeito que você é. E essa expressão de amor se dá na comunhão dos que creem. Esse é o ideal de ser igreja. Seja bem-vindo à comunidade dos imperfeitos. Seja bem-vindo à nossa casa, a comunidade onde nós somos machucados, avariados, imperfeitos, mas somos aceitos por Deus. Seja bem-vindo a essa casa, a essa comunidade. Aceito com Deus com base na experiência de amor uns pelos outros. Eu sou um filho amado por Deus, que luta para ser humano. E nesse caminho, eu estou lutando contra as minhas imperfeições, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, aproveitando cada oportunidade, vendo cada oportunidade como um caminho para a paz, aceitando as coisas do mundo como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Meu nome é Rafael. Pode dizer. Deus convida você hoje a viver isso. O desafio que Deus tem para você hoje é que você permita ser amado por Ele, que você permita experimentar o que Ele tem para você. E eu quero dizer, não vai ser fácil. Quando você permite que Deus toque no seu coração e abra aquele quarto escuro e tira aquela máscara de ferro. Eu lembro da imagem daquele filme, O Homem da Máscara de Ferro. Não sei se vocês já viram esse filme. Quando ele tira a máscara, que ele estava anos ali escondido atrás daquela máscara,
ele estava desfigurado, ele não era mais quem ele era. Mas quando você permite que Deus tire a sua máscara, que Deus trate as suas feridas, que Deus cuide, limpe o seu coração, que Deus vá no mais íntimo da sua alma e divide, que Ele penetre na profundidade da sua alma, você descobre o tamanho do amor e da graça que Ele tem por você. Esse é o convite de Deus para você hoje. Eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu quero saber se existe alguém aqui no nosso meio que quer falar: Senhor, eu quero experimentar o Teu amor. Estou machucado, estou ferido, estou avariado, estou quebrado, mas eu preciso da Tua graça na minha vida. E eu não quero mais ter vergonha, eu não quero mais fugir, eu não quero mais me distanciar, eu quero me entregar a Deus. Se você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida hoje, no bolsão à frente da sua cadeira também tem um cartão dizendo: eu aceito Jesus, essa é a minha decisão hoje. Mas eu quero fazer uma coisa que Deus está me movendo a fazer agora. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Não apenas se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, mas se você quer aceitar o amor dEle na sua vida. Se você quer permitir que Ele toque em você em amor, que Ele restaure o seu coração, que Ele restaure a sua vida, que Ele restaure a sua humanidade. Esse é o desafio que Deus tem para você. Feche os seus olhos. Se você sentiu movido por Deus aí, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você quer dizer: Senhor, eu quero restaurar a minha relação contigo, eu quero restaurar a minha vida de amor, de entrega, eu quero me entregar mais ao Senhor, eu quero fazer a Tua vontade na minha vida, eu quero experimentar do Teu amor, eu quero iniciar o próximo ciclo do Celebrando a Recuperação. Mesmo se você já é crente, tem gente que é crente há muitos anos, mas não tem abertura para a experiência de amor. Feche os seus olhos. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Não tenha medo do julgamento, não tenha medo do que as pessoas vão pensar de você ou falar de você. Esse tempo acabou. Esse tempo passou, é o tempo de nós dizermos: Senhor, eis-me aqui, eu quero mais de Ti na minha vida. Eu quero experimentar do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão. Eu queria convidar toda a igreja a colocar em pé. Nós vamos orar juntos. Obrigado por cada um que está aqui, que teve coragem de sair do seu lugar e assumir a sua condição e dizer: Senhor, essa é a minha condição, eu quero mais de Ti na minha vida. Mas se você no seu lugar, por alguma razão, ficou com vergonha de se manifestar publicamente, não vá embora daqui sem deixar na recepção e apoio o seu papel. Eu quero dar um presente para você. E alguém vai orar com você. Espírito Santo de Deus, nós oramos nesta hora. Nós clamamos pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu perdão sobre nós. Obrigado por nos permitir ser tocados pelo Teu amor. Obrigado por nos permitir experimentar da Tua graça, do Teu perdão, da Tua vida. Obrigado por nos aceitar como nós somos. Quebrados, avariados, angustiados, tristes, marcados, frustrados, decepcionados, machucados. Obrigado por nos aceitar. Obrigado por entrar na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração e nos permitir receber mais e mais do Senhor sobre cada um de nós. Põe sua mão no seu coração. E toda a igreja ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu quero ser tocado pelo Teu amor, pela Tua paz, pela Tua vida. Obrigado por me aceitar do jeito que eu sou e me ajuda a aceitar as coisas do jeito que elas são e experimentar do Teu amor, da Tua graça e da Tua vida, em nome de Jesus. Quarta-feira, dia 5 de abril, primeira quarta-feira do mês de abril, nós vamos iniciar o segundo ciclo do Celebrando a Recuperação. É a oportunidade que você tem
para viver a realidade de tudo que eu descrevi aqui hoje. E se você quer experimentar esse mais de Deus, esse amor de Deus derramado, essa vida derramada sobre você, eu convido você a se permitir ser tocado pelo amor de Cristo. Nós vamos cantar essa canção. Deus abençoe vocês que vieram aqui, podem voltar. Nós vamos encerrar essa celebração cantando: eu creio que o Senhor é a cura da minha vida. E que Deus possa tocar o seu coração, alcançar você onde quer que você esteja. E que você possa experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável, que só Ele tem para nós. Que Deus abençoe você. Que Deus guarde você. Que Deus transforme você. E que Deus te conduza um dia de cada vez à sua recuperação. Deus nos abençoe. Vamos cantar. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, diga isso. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de Ti. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nós precisamos de Ti, Jesus. Jesus, me escuta. Me escutas quando clamo. Adore a Ele nessa noite. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Quem confia nele? Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de Ti. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. E nós sabemos, Senhor, que nada é impossível para Ti. Quem crê que nada é impossível para o Senhor? Aleluia. Então vamos dizer isso nessa noite. Cante a Ele. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Levante suas mãos, diga isso. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em... Levante sua voz, diga isso com força. Nada é impossível
impossível para ti. Nada é impossível. Nós cremos, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Diga isso. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Você pode dizer isso mais uma vez? Jesus, eu preciso de ti. Quem precisa dele, diga isso. Jesus, eu preciso de ti.